De volta para mais um bloco do programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que continua conosco. Neste bloco nós vamos conversar sobre a economia do estado do Rio Grande do Norte, a economia do país. Está conosco o presidente do Conselho de Economia do estado do Rio Grande do Norte, do Corecon, economista Ricardo Valério, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Ricardo? Oi, Pinto, sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Valério, nós vivemos um momento complicado no Brasil e nos estados também, né? E também nos municípios. Quer dizer, esse pacto federativo parece que precisa ser repensado, inclusive no que diz respeito ao seu financiamento. Vamos começar pelo Brasil, conversar sobre essas três esferas. Como é que você está vendo o atual momento econômico? Já saímos da UTI? Olha, nós estávamos num quadro de UTI muito acentuado, não se reverte esse quadro de forma tão rápida. Pelo menos a nossa economia ele parou de piorar. Já existe uma expectativa melhor da classe empresarial, deixamos de continuar descendo o ralo, mas nós não saímos ainda da UTI, estamos ainda devidamente assistidos. Isso nós teremos ainda possivelmente o ano de 2017, ainda um ano de processo de recuperação ainda muito gradual. Esse ano a gente diminui o PIB, como é que vai ser? O ano passado foi mais de 3%, né? Esse nós ano caímos. Nós vamos repetir uma situação que não acontecia desde 1950. Nós vamos ter um segundo PIB superior aos 3%, que juntado com os 3,5% do ano passado, nós vamos ter negativos acumulados por 2 anos, que isso não vinha acontecendo desde 1950. Isso é muito grave. Nós estamos aí com 12 milhões de brasileiros sem emprego, mais de 3 milhões somente nos últimos 12 meses, mais de 3 milhões de empregos, é como se fosse um estado do Rio Grande do Norte inteiro, desempregados que se perdeu de postos de trabalho no Brasil todo. E esse quadro recessivo na área do emprego ele não para agora. Nós, estimativas apontam aí, sinaliza, apesar de a partir de outubro, com o movimento dos festivos do final do ano, nós não vamos ter muitas coisas para comemorar. É possível que a gente feche o ano de 2016, um quadro aí perto de 14 milhões de brasileiros sem emprego, sem ocupação, somado a 1 milhão que deixaram de procurar novos empregos, porque ainda fora o quadro de desemprego, você também tem que computar aqueles que estavam procurando trabalho e desistiram. Hoje temos um cenário de quase 1 milhão de trabalhadores que não estão mais na fila de emprego porque desistiram. Nós vamos ter quase 15 milhões de pessoas aí até o final de 2016. 2017, acredito que esse quadro ele começa a ser revertido de forma muito gradual, mas pelo menos é uma situação, como eu digo, a situação do país parou de piorar, mas vai ser um processo lento de recuperação. Estamos agora enfrentando as medidas propostas pelo governo agora efetivo de Temer, que certamente deve ter alguns avanços dolorosos para a sociedade como um todo, uma reforma da Previdência, alguns contingenciamentos no orçamento da União, mas são medidas necessárias para haver a recuperação da economia nacional e, quem sabe, 2018, aí sim, quando nós tivemos um governo que esperamos que a gente consiga eleger um estadista, porque somente um estadista, ao nível do nosso Tancredo Neves, que nós hoje estamos comemorando a passagem do nosso Tancredo Neves, que foi o último estadista que o Brasil teve. Eu acho só um grande estadista em 2018 para a gente poder ter um cenário mais aliviado. Parece que esse estadista, se depender do PSDB, não vai ser o neto dele, não, né? Não, possivelmente não. A gente espera que seja um nome novo, urgido da sociedade, para a gente poder ter esse quadro melhor. O senhor falou das medidas que o governo federal está tomando, mas outros países, a gente observando a história, vê que outros países tomaram medidas como, por exemplo, que eu não sinto nesse governo, a taxação das grandes fortunas, uma maior tributação dos bancos que ganham bilhões, enfim, aquele 1% da população não vai pagar mais imposto, quem vai pagar mais é justamente os mais pobres. Vai ficar assim mesmo ou você sente que pode ter alguma mudança? Eu acredito que com a mobilização da sociedade, esse quadro deverá ser revertido. Nós não podemos ainda continuar. No Brasil, você tem, hoje você paga 3% só quando você vai tributar a parte de herança, enquanto que o trabalhador paga 27,5% da maior alíquota. Isso é muito injusto.
Do mesmo jeito são as grandes Mas isso não está no Congresso. Não, né? não está no Congresso. Pelo menos no governo Temer. Não, realmente não está, mas a gente sente que a sociedade está se mobilizando. Vai chegar o momento que não tem como segurar mais. Não vai ter como segurar, porque até uma questão de injustiça social muito grande, essa questão das taxações das grandes fortunas e do mercado financeiro que vive eternamente em berço esplêndido. Mercado financeiro, grandes fortunas, tem que ser taxado realmente na proporção para dar uma justiça social para os brasileiros. Presidente, o senhor como economista sabe que outros países já fizeram isso, né? Na verdade, nós estamos tardiamente e esperamos que a sociedade se mobilize nesse sentido. Vamos falar do estado do Rio Grande do Norte. Qual a situação, qual o retrato hoje? O quadro, como vem se desenhando, é caótico, como é caótico praticamente a nível nacional. E é uma situação que não é de hoje. Isso é uma herança que eu acho que vem, se a gente for se reportar, talvez venha desde a época do bom senhor Alfredo Gugel. O último governo que teve algum investimento de recursos gerado internamente no Rio Grande do Norte foi no governo Garibaldi com a venda da Cosern. Foi quando nós tivemos aqueles investimentos com recursos próprios gerados internamente nas adutoras. De lá para cá, os governos, ao contrário, continuaram sem fazer o seu dever de casa, de fazer o enxugamento do quadro. O Estado tem um tamanho do Estado, da administração do Estado, é muito superior à capacidade que o Estado pode ter, fora os aumentos que ocorreram. Só para ser aquilatado, de 2011 a 2015, nós tivemos um crescimento da folha da ordem de 2,7 bilhões para ser 4,2 bilhões. Isso é totalmente insustentável. Uma situação dessa, você foi fruto dos planos de encargo-salário, das pressões de alguns sindicatos que tiveram ganhos reais de salário e que os governos não conseguiram segurar esse quadro, de forma que hoje o Estado do Rio Grande do Norte, a exemplo de mais 17 estados brasileiros, estão para entrar com um decreto de calamidade financeira, que é um quadro muito caótico. Perfeito. Ricardo Valério, presidente do Corecon, muito obrigado por estar conosco. Lhe passo a revista dos 12 anos deste programa, inclusive com a entrevista de Vossa Excelência. Sucesso, guardarei com todo carinho. Muitíssimo obrigado, Ricardo Valério, muitíssimo obrigado, meu amigo, minha amiga, telespectadora, telespectador. Um grande abraço, até mais.